aproveitar para falar do Haddad. Ontem o Paulo fez um belo comentário a respeito dessa questão da reforma tributária, né? Falando que os pobres ficaram de fora, né? E o Haddad está dizendo e disse para a Mônica Bergamo que chegou a hora desse grupo privilegiado torcer o nariz. E ele deu uma cutucada, né, Paulo? Ele deu uma cutucada no Paulo Guedes, né? Ele disse, né, que o Paulo Guedes, né, ele tem dinheiro aplicado em offshore, né? Ele falou: você acha que esses brasileiros que têm dinheiro aplicado em offshore, né, e depositado em offshore, não tem que pagar o imposto desse dinheiro? Nós vamos atrás desse dinheiro. Eu achei muito boa essa fala do Haddad, né? E eu espero que alguma coisinha ele consiga. Ontem o Haddad deu uma coletiva dizendo que a parte 2 da reforma tributária, renda e patrimônio, vai ao Congresso no fim do ano. Então, é aquilo que a gente falava ontem, né? Na volta a gente compra, porque, enfim, não é... Fizeram primeiro a parte do consumo, que é o que interessava aos empresários, sem tocar nesse problema. Mas ele deu a parte 2 da entrevista. O tema mais polêmico é esse aqui. Ele falou que a Venezuela, eu falei com o Zé Reinaldo, mas vou trazer para vocês. Venezuela precisa provar capacidade de realizar eleições livres para se libertar das sanções. Eu não gosto de um país, de um governante que diz para outro país que ele precisa provar alguma coisa. Eu não gosto disso. Eu acho que isso aí é uma atitude que não condiz com a ideia da fraternidade entre os povos, com a ideia de que todos os povos são iguais. Eu concordo com a postura do Lula, que é a postura que ele está anunciando, que, olha, não dá para ficar achando que não está acontecendo nada na Venezuela. Não dá para ter essa fraternidade com a Venezuela, na medida em que o que a gente está assistindo na Venezuela não é compatível com aquilo que... com o regime de liberdades, com respeito às garantias constitucionais. Não é? Quer dizer, vamos dizer assim, eles têm um histórico de alianças que vem do tempo do Hugo Chávez, que não tem que ser rejeitado e nada disso, mas é uma situação que está se vivendo ali e que a gente pode estar assistindo uma decomposição do regime. Então, o Lula está dando sinais que eu acho importantes. Agora, eu não gosto assim ter uma postura de provar capacidade. Parece que a gente está naquela posição de, nós vamos examinar aqui e ver se é ou não. É o bedel da Venezuela, né? O Brasil vai ser o bedel. Vai ser o bedel da Venezuela. Aí é bedel em nome de quem, né? É complicado. O Haddad está simplesmente repetindo a proposta que o próprio Brasil fez ontem. Brasil, Colômbia, Argentina, França, não é? Não houve essa proposta, o Haddad está repetindo isso. Qual é a proposta que foi colocada na mesa? Eleições livres e eliminação das sanções para o ano que vem, 2024. O Haddad está repetindo exatamente uma coisa que o Lula, sem falar nada, disse em Bruxelas. Ele... A Venezuela, além de toda a amizade, esse papo todo e tal, deve uma grana para o Brasil, né? Deve uma grana enorme. E para ter essa grana, ela precisa, né, ressurgir. De qualquer maneira, o que ficou claro para mim é a liderança do Lula. O Lula colocou a questão da Venezuela na mesa, né? A Venezuela está passando uma situação muito complicada, muito difícil, as pessoas, algumas passando até fome, muitos saindo do país, né? O que tem de pessoas deixando a Venezuela por falta de condições de vida, né? As pessoas não têm noção do que é um bloqueio imposto por um país como os Estados Unidos. É uma crueldade, é uma crueldade. Eu tive várias vezes em Cuba e vi o absurdo que é esse cerco que o governo norte-americano impõe a alguns países. E eu acho que o Lula aproveitou, né, quando ele colocou na mesa, aqui houve a mídia corporativa ficou brava, como Lula fala isso, fala aquilo, mas ele está tentando resolver a questão.